né? Porque inicialmente a aula é para o computador e daí depois a gente começa aos pouquinhos a entender que vocês estão aí interagindo, não sei o quê, e aí a coisa vai fluindo normalmente. Então, antes de mais nada, quem entrou depois, boa noite. Ótimo estar aqui, ótimo revê-los. Tá bom demais a gente retomar aí o nosso estudo, retomar esse curso, porque a Unip tem feito o possível e o impossível para fazer com que existe uma sequência no curso de vocês, né? Não é interessante para ninguém a gente paralisar isso nesse momento. O importante é a gente continuar com conhecimento, continuar com as aulas, por mais que não assim fisicamente ou não presencialmente, mas ao vivo juntos, né? A gente vai estar fazendo essas aulas. Então, só para que vocês compreendam um pouquinho o que aconteceu, quando o Bruno Marrone vai ser... inicialmente, o que existia é que a Unip tentou alguns sistemas, né? E não funcionou, porque não existia nenhuma plataforma que efetivamente conseguia atender ao número de professores que tem a Unip. Então, num primeiro momento, o que se conseguiu foram uma série de licenças, onde essas licenças elas não eram em número suficiente para todos, então optou-se inicialmente, que foi o que aconteceu com vocês na semana passada, inicialmente optou-se por as aulas daquelas aulas remotas centrais, não é isso que vocês tiveram com um professor de São Paulo, mas todos nós sabíamos, inclusive os diretores, os dirigentes da instituição, que isso era algo por um período curto e algo transitório. Todo mundo estava trabalhando para que efetivamente vocês voltassem a ter as aulas que estavam tendo com os professores de vocês. Então, que é o que a gente retoma hoje de forma oficial, tá bom? Então, assim, algumas coisas que são importantes é que as aulas, a partir de agora, são aulas normais dentro dos horários da aula normal. Então, a gente tem aulas quinzenais que começam mais cedo. Hoje a gente começa às 19h10. Na semana que vem, a gente começa às 17h55. Tá? Então, a gente vai começar agora a fazer essa nossa divisão a partir desse momento, dessa forma. Tá? Eu achei melhor, no primeiro momento, a gente conversa um pouco mais, e, enfim, para entender, para ver o sistema, e a semana que vem a gente tem um tempo maior, efetivamente, de se trabalhar, efetivamente, de aulas. Tá bom? Então, a ideia é que, a partir de agora, a gente comece a fazer dessa forma nas disciplinas de Teoria das Estruturas, que é a disciplina que a gente está tendo aula hoje, ok? E como se iniciou desde a semana passada, de forma aqueles professores remotos, centrais, que se chamavam, né? A partir dessa semana, tudo está sendo... Vocês terão todas as aulas no próprio horário das aulas. Então, o calendário de aulas, ele se mantém. O que significa, como vocês sabem, que quinta-feira é atividade complementar e sexta-feira é feriado. Ou seja, na quinta e na sexta vocês não terão aulas remotas, tá? Ninguém trabalha no feriado, nem de casa, tá bom? Então, assim, quinta e sexta não terá aula, as aulas remotas não terão, e a semana que vem aí volta tudo ao normal. Estou falando isso já para adiantar para vocês. Eu encaminhei um e-mail na sexta-feira de sistemas estruturais, propriamente dito, e com essa informação, mas eu só queria reforçar isso novamente. E o que eu vou fazer agora, o que eu estou tentando me organizar, é para que no último dia da semana eu encaminhe toda semana um e-mail para o representante, que replica para todos, para a Camila, né, que me ajuda muito, e replica esse e-mail para todos vocês. Mas a ideia é que eu sempre vou passar para vocês o que a gente vai ver na aula seguinte, inclusive com o conteúdo. Pode ser não, com certeza vai acontecer de eu encaminhar o conteúdo mais de uma vez, mas eu acho que isso não é tão problemático, tá?
o que eu quero é deixar sempre claro para vocês, com uma semana de antecedência, o que a gente vai ver na semana seguinte. Eu acho que isso pode ser importante, pode ser interessante essa situação que a gente venha a fazer, e aí vocês já vêm aqui para a aula um pouquinho mais prontos e preparados para o que vai ser visto, tá bom? Então, temos aula hoje, sexta-feira é feriado, sexta-feira santa, não teremos aula, voltaremos à nossa aula depois de hoje, na próxima segunda, agora segunda que vem, às 17h55. Eu vou encaminhar esse e-mail com o endereço do link das aulas, e eu também prefiro, se vocês não se importarem, encaminhar no grupo do WhatsApp, porque se às vezes alguém está na rua, não sei o que, é mais fácil clicar ali do que abrir e-mail, etc. Então, eu mando os dois, vai ter uma sobreposição de informações, mas sempre a mesma, tá bom? Então, muita tranquilidade nesse momento, né? A gente está vivendo uma situação nova, uma situação que ninguém nunca esperou que ia viver. Eu, às vezes, fico meio assustado e o que eu estou achando legal é que a gente estava vivendo numa situação muito louca, né, até então, porque a gente estava se fechando no nosso mundo tecnológico. Então a gente passava o dia inteiro no WhatsApp, mandando no Instagram, no Facebook, sei lá no quê, né? Então era o dia inteiro a gente vivendo com um celular. De repente, em função desse vírus, a gente vai se isolar e agora a gente é obrigado a ficar em casa. E aí a gente começa a perceber que eu me isolar no meu mundo tecnológico não é tão legal. Como faz falta essa interação, e isso é algo que a gente vai sair, a gente vai ter que aprender depois disso tudo, depois que tudo isso passar, né? Eu acho que de novo, ganhar maturidade, tirar lições para isso. Diferente de quando a gente tem aulas, onde o nosso contato, basicamente, ele se limita às aulas, nesse momento em que a gente não está juntos presencialmente, fisicamente, por mais que estejamos juntos nos horários das aulas normais, mas eu achei por bem abrir completamente o canal para vocês, para que vocês não se prendam somente às aulas. Então, se tem alguma dúvida, porque pode surgir, vai surgir, tem o grupo do WhatsApp, quem não quiser perguntar no grupo, pode pegar o meu número do meu WhatsApp e me manda no particular, não tem problema nenhum, tá? Teve dúvida, vamos aproveitar o WhatsApp, e-mail, se precisar me manda o e-mail, enfim. Aproveitem esse canal, porque eu acho que é algo que pode também nos aproximar e ajudar a todos no desenvolvimento do conteúdo o que a gente continuará a partir de hoje, tá? Hoje a gente vai trabalhar com um segundo processo, a gente falou do método das equações dos 3 momentos, e hoje a gente vai falar sobre o método ou processo de Cross. Então, vocês vão ver que, por mais que se tenha ideias teóricas iniciais distintas, a forma de se pensar no problema de desenvolvimento de uma viga hiperestática, ela continua sendo muito semelhante ao que já era, tá? Então, a gente continua isso e tudo que surge dúvida, não precisa esperar a próxima aula. Como eu falei para vocês, se surgir aí qualquer coisa no meio do caminho e for uma dúvida geral, um dia que dê para todo mundo, a gente faz um videozinho também, enfim, a gente faz uma aula, enfim, a gente vai encontrar uma forma de ficar mais próximo possível nesse momento. Acho que isso é importante, tá? Antes que vocês perguntem, eu também já queria deixar essas questões um pouquinho mais práticas, já clara. A primeira coisa é que não existe, pelo menos não me foi passado oficialmente por ninguém da Unip, nada falando sobre avaliação. Então, hoje não tem nenhuma definição de avaliação. Como todo mundo foi pego de surpresa, a Unip é uma instituição muito grande. Inicialmente, o que ela tentou fazer, ou o que ela fez, foi fazer com que vocês voltassem a ter aulas normais, né? Aulas remotas, aulas ao vivo. Tá? Isso aqui, vocês sabem que não é uma aula de educação à distância. A educação à distância, eu gravo um vídeo, deixo lá e você assiste quando quiser, né? Então,
o custo da instituição é um só, é só me paga para eu fazer um vídeo. Agora não, a gente vai ter aula normal nos horários normais. Então, assim, a primeira preocupação da Unip foi manter essas aulas para vocês, essas aulas que vocês tinham com os próprios professores, tá? E eu imagino que nesse momento, como isso já foi possível, agora começa a se pensar, imagino eu, em avaliação. Agora, pensar em avaliação tem um problema grave que nós não sabemos exatamente quando vamos voltar, né? Então, em função do último decreto, a volta seria no dia 1º de junho, mas esse decreto ele pode ser revogado a qualquer momento e a nossa aula voltar antes, como ele também pode ser prorrogado e a nossa aula voltar depois. Então, assim, qualquer previsão hoje é só achismo, é só previsão, porque a gente está começando a passar ou a entrar no momento de contaminação do auge da doença. Então, é quando vai ter mais casos, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter nesse dia, eles dizem que essas 2 próximas semanas são fundamentais, então tenham um cuidado um pouquinho maior essas 2 semanas, tá? Mas então, retomando a questão de avaliação, não existe absolutamente nada do que vai ser a avaliação, como vai funcionar a avaliação. Qualquer notícia que eu tiver, eu passo para vocês, podem ficar tranquilos com relação a isso. Eu nunca achei a avaliação algo importante e fundamental, mas nesse momento o que eu posso dizer para vocês, agora da minha parte, Rodrigo, não instituição Unip, mas a minha parte nas minhas 2 disciplinas, é que momentos não convencionais, eles envolvem situações não convencionais. O que eu estou falando para vocês? A gente não vai ter uma prova como eu sempre gostei de fazer, como eu sempre fiz na minha vida, que é uma avaliação por meio de uma prova, pronto, acabou. Agora a gente vai ter uma avaliação dentro de uma série de documentos que a gente vai acabar elaborando durante esse período todo. Então, vocês já têm um documento, né, que ele entrará na avaliação. Eu não quero dizer ainda, por mais que foi informado a vocês que até em função da direção da Unip, que ele valeria 1 ponto na NP1, mas a gente não sabe nem mais se vai ter ou não NP1. Mas eu quero deixar tranquilos e quero que vocês façam com muito cuidado, porque ele vai valer alguma nota, tá? Então, ele vai valer nota para avaliação. Qualquer outra atividade que eu vier passar para vocês, pode ser que eu fale, olha, ele vai valer nota na avaliação, mas sem saber como será a avaliação, eu não tenho nem como dizer quanto que ele vai valer na avaliação, tá certo? Então, eu estou dizendo isso porque ao longo dessas semanas, a gente não sabe quantas exatamente nós estaremos aqui juntos, né? Aqui dessa forma remota, mas é importante que vocês tenham em mente que, em primeiro lugar, a avaliação não vai ser a gente volta e faz uma prova, tá? Então, a gente vai voltar, pode sim ter uma prova quando a gente voltar, mas além dessa prova vão existir várias outras formas de avaliação aí no entorno, tá? Então, eu estou dizendo isso porque eu não quero que vocês, nesse momento, se preocupem com a avaliação. Eu prefiro que vocês se preocupem mais com o aprendizado, foquem no aprendizado e, principalmente, nas atividades avaliativas que vocês vão ter ao longo aí das próximas semanas, né? Então, vocês já têm uma atividade avaliativa e nas próximas semanas a gente vai passando mais para que vocês passem aí a trabalhar o conteúdo e que sejam recompensados aí dentro da nota, tá bom? Então, eu acho que isso é legal, isso é importante também. Por fim, eu só queria dizer para vocês que a gente aqui não está naquela aula remota, então eu não queria travar coisa igual, se quiser fazer pergunta no chat, não abre o microfone, enfim. Eu só peço a vocês, por gentileza, manterem o microfone desligado. Se tiver qualquer dúvida a qualquer momento, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, não tem problema nenhum, tá? Ou então pode também fazer pelo chat, que daí eu respondo, enfim.
fiquem à vontade para fazer da forma que acharem melhor, tá bom? A minha intenção aqui com vocês é realmente que vocês entendam e junto comigo a gente vá se acostumando com essa ferramenta, porque eu acho que vai ser bem legal. As aulas das turmas de arquitetura já começaram na semana passada e assim, o resultado foi muito bom. Eu tô achando que eu gostei muito do resultado que eu tive nas aulas até agora, tá? E eu espero que possa ser assim também com vocês. Eu tenho certeza que será. Ok? Todos tranquilos aí? Prontos para começar? Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. O senhor falou que os exercícios que a gente deve fazer repassados pela diretoria da disciplina online vão contar para a nota, né? E o senhor também já tinha passado Sim. O senhor já tinha passado uma lista de exercícios também. Isso também vai ser composto na nota? Também. Também okay. será. Tá bom? Ok, eu obrigado. Não sei te dizer quantos pontos, como vai ser, mas também vai valer pontuação, tá? Não, ok, tudo bem. Quando a gente tiver um horizonte, tipo, vamos voltar, aí eu consigo, ou então, quando tiver uma definição de como será a avaliação, aí eu consigo dizer para vocês, olha, o exercício X que eu mandei no dia tal vale tanto, aí eu mando tudo detalhadinho como que vai ser a avaliação. Tá bom? Obrigado. Eu não quero que vocês, de nada, eu não quero que vocês se preocupem realmente, assim, eu quero que vocês façam aquilo que está sendo demandado para vocês, né? Até num primeiro momento, a solicitação para mim é que aquele primeiro exercício que eu encaminhei para o e-mail de vocês servisse como atividade complementar, mas eu acho que ele tem que servir como nota, porque é preciso dedicação para que seja feito, né? E a turma de vocês tem me deixado muito tranquilo, porque eu tenho percebido dedicação em aprender, e isso é muito legal. Isso é muito bom quando a gente tem uma série de alunos que efetivamente estão afim de aprender, e é isso. Esse é o processo que eu falei para vocês de ganhar maturidade, de criar maturidade nesse momento, desculpe. Que eu acho que é o que quem conseguir ganhar essa maturidade tem muito a ganhar, inclusive para a sua vida pessoal e principalmente para a sua vida profissional. Ok? Então, assim, não se preocupem, mandem dúvidas quando surgir. Se eu não responder na hora, eu prometo, ou eu estou envolvido em alguma outra atividade, mas no primeiro momento que eu tiver a possibilidade, eu respondo para vocês. Eu não quero deixar vocês preocupados com qualquer conteúdo, porque não é esse o objetivo e não é esse o meu objetivo de forma alguma. Beleza? Vamos lá? Vamos começar? Vamos voltar para o conteúdo? Tá? Antes de a gente começar com esse novo, muito da dificuldade que eu imagino que vocês tiveram com aquele momento externo no exercício da equação dos três momentos, muito hoje vai ficar claro para vocês. Mas eu acredito que com aquele exercício que eu encaminhei lá para o grupo, já resolvido, eu acho que aquilo já deu um norte, não foi? O que vocês têm que ter em mente sempre é que quando eu tenho um momento externo, o que acontece é que eu tenho um giro da minha estrutura a partir daquele apoio. O meu giro é o mesmo. Entretanto, a minha rigidez nos tramos não necessariamente é a mesma. O que eu estou querendo dizer para vocês? Para que eu tenha o mesmo giro e eu tenho rigidez diferente nos tramos, o efeito do momento não é o mesmo dos dois lados. Então, eu vou ter que calcular o efeito do momento num tramo, num lado, e depois calcular o efeito do momento no outro tramo, no outro lado. E aí, a partir daí, sim, eu consigo desenvolver o exercício. Vocês têm outras forças externas diferentes nos tramos, então tudo isso tem que ser levado em consideração, além de comprimentos diferentes, enfim. O que a gente tem que manter sempre é o giro. O giro é o mesmo dos dois lados. Claro que num tramo ele está girando para baixo, no outro está para cima. Então, eles têm sinais contrários, mas o valor absoluto tem que ser o mesmo. Como eu tenho condições de contorno
diferente dos dois lados, quais são essas condições de contorno? Carga, rigidez, etc., comprimento, e aí influencia na rigidez, como são diferentes. Então, esse momento que está promovendo o giro, ele não vai atuar da mesma forma nos dois lados, nos meus dois tramos. Ele tem uma atuação parte de um lado e parte do outro, tá? Então, assim, isso é o mais importante. Para ter o mesmo giro, condições de contorno diferentes, o efeito do momento externo não será o mesmo. Beleza? Foi isso. Se alguém ainda, mesmo com aquele exercício, ainda não conseguiu fazer o terceiro exercício, me fala, porque eu resolvi um outro exercício similar àquele de vocês e muito parecido com aquele que eu encaminhei, só que com carga. Tá? Então, assim, ele é a mesma coisa. Assim, eu nem mandei porque eu falei, não, é o mesmo exercício, eu não vou nem perder tempo. Mas, assim, a única diferença, como eu falei para vocês, numa das mensagens que eu encaminhei, é que eu vou ter lá no final um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, é só eu resolver esse sistema de duas equações e duas incógnitas. Beleza? Mas, assim, de novo, parabéns a todos. Eu realmente gostei muito da dedicação e os alunos tirando dúvida comigo. Eu achei que foi bem legal aí da parte de vocês. Isso mostra que realmente vocês estão muito afim e essa maturidade que eu estou dizendo. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. Podemos? Tudo tranquilo? Todos tranquilo? Vamos falar hoje, então, vamos falar sobre o processo de cross ou o método de cross. Ok? Aqui, estou fazendo os exercícios e usando o F2 como ferramenta. Os diagramas estão saindo iguais, mas os valores estão saindo um pouco diferente. É normal? Não. Se a diferença for em casa decimal, é normal. Daí não tem problema nenhum. Agora, eu não posso ter diferenças maiores do que aí são erros ou problemas de dimensionamento, Paulo. O que tem que tomar cuidado também é se tudo está sendo colocado exatamente como exemplo no F2, esse é o primeiro problema. Tá? Teve um colega de vocês que me encaminhou falando, professor, ele está errado, ele não está ficando igual ao F2, etc. E quando a gente foi olhar juntos o que estava acontecendo, ele tinha colocado uma distância diferente no F2. Então, realmente não ia bater nunca o valor, né, do exemplo. Mas, assim, de qualquer forma, os valores eles têm que ser muito próximos. Erro de arredondamento, normalmente, ele vai dar erro nas casas decimais. Ele não vai dar diferença em algo que não são as casas decimais. Beleza? Vamos falar, então, a gente continua aí com o nosso estudo de vigas contínuas. A gente agora vai falar de um novo método, e talvez o método de cross seja o método mais utilizado. Ele é um método interativo, vocês vão perceber hoje. Então, ele é um método muito interessante aí para que nós consigamos fazer o desenvolvimento das vigas hiperestáticas. Sempre que se fala em vigas contínuas, a gente está falando em vigas hiperestáticas, ok? Então, só para que tenham os créditos, esse material é um material que a professora Nívia ela utilizou na Unip e gentilmente cedeu aos professores que a conheciam para que utilizasse um material de muita qualidade. É esse que a gente vai fazer. Né? Eu não tinha por que eu pensar num outro material se já tem uma apresentação aí com uma qualidade que, para mim, está muito boa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Foi. Está aí. Então, as hipóteses preliminares. Lembrem-se, eu sempre tenho um problema relacionado à viga contínua que é qual? O meu número de reações de apoio sempre é maior do que o meu número de equações que podem fazer com que eu resolva ou determine essas reações de apoio. Então, eu tenho mais incógnitas do que equações. Tá?
Então, esse é o meu primeiro momento. Como é que eu vou resolver isso matematicamente? Os métodos, eles criaram algumas formas de simplificação para que pudesse, sim, ser resolvido. Essas hipóteses de simplificação fazem com que cada forma de resolução de uma viga hiperestática ele vai se adequar melhor a um determinado método, tá? Então, o valor tem que ser o mesmo, se resolvido pelos dois, tá? Entretanto, vocês têm que tomar sempre muito cuidado com as hipóteses utilizadas para a resolução do problema, tá? Vocês vão perceber que aqui em Cross, qual que é a ideia? Eu tenho que saber quantas incógnitas eu tenho além das minhas equações para criar novas equações. Então, a ideia é o mais simples possível. Imaginem que eu tenho um elemento com 1 grau de hiperestaticidade. Tá? Se eu tenho 1 grau, está me faltando uma equação. Se eu tenho 1 grau, está me faltando uma equação, basta eu desenvolver uma equação para resolver o problema. Tá? Então, a ideia é essa. Vocês vão ver que tem 500 passos a passar, mas basicamente é isso que a gente vai estar fazendo. Certo? Então, como hipótese preliminar, quando as cargas são todas verticais e não há deformação axial, as reações das vigas contínuas são todas verticais. Primeiro ponto fundamental, método de Cross. Método de Cross a gente só vai usar quando eu tenho as forças, todas as forças verticais. Tá bom? Então, tá aí uma primeira limitação. Tomem muito cuidado com essas limitações, ok? Então, eu não posso a minha peça não pode estar submetida a deformações axiais, deformações no eixo da minha peça. Então, primeiro a gente tem que determinar qual é o sistema estrutural, se ele é isostático, hipostático ou hiperestático. Aqui, viga contínua, a gente sempre está falando de sistema estrutural hiperestático. E, com certeza, ele sendo hiperestático, as minhas equações da estáticas são menores do que o número de reações de apoio a se determinar, então eu não consigo determiná-la diretamente, que foi o problema que a gente já está tendo desde o começo do semestre, está encontrando formas ou metodologias de resolver, né, o nosso problema. Então, o que eu vou fazer, a minha ideia, o que eu quero efetivamente, nada mais é do que criar uma nova equação. Então, hoje, o que vocês vão perceber é que existem algumas regras para a gente criar essas novas equações. E baseado muito no que eu falei antes de começar com o material, pensando no exercício daquele momento externo. Tá? Eu preciso trabalhar um pouquinho, eu não quero me adiantar muito, mas é muito por aí a ideia desse método de Cross. Tá bom? Então, tem lá. Alguém? Tranquilo? Posso seguir? Vamos lá. Então, assim, o número de reações que eu preciso determinar nada mais é que o número de apoios. Lembre-se, eu não tenho deformação axial, eu não tenho força horizontal. Então, o número de reações é o número de apoios. E o excesso de reações que eu tenho, ou seja, o quanto eu tenho mais reações do que apoios, isso aí é algo que eu vou utilizar por meio dessa equaçãozinha aí que vocês estão vendo. Só um pouquinho. Pronto. Essa equaçãozinha que aqui está. O grau de hiperestaticidade. Estou falando de apoio, vocês devem se lembrar dessa equação que a gente descobriu. Número de reações, que é o número de apoios, menos 2. Então, olha aí nesse caso aqui que a gente tem aqui em cima. Eu tenho 3 reações, ok? E tenho 3 menos 2, uma reação a mais, além do que eu tenho como equações de equilíbrio estático, ok? Então, se eu tivesse 4, seria 4 menos 2, seriam 2 reações que eu preciso criar. É isso que eu estou dizendo, tá? Percebam aqui, ó, a força horizontal, a gente efetivamente está dizendo que é nula. Vocês que usam o F2, vocês já devem saber, mas, enfim, não custa nada comentar.
por mais que eu não tenha força horizontal, se eu colocar só apoios móveis, ele calcula alguma coisa para mim? Vocês já tentaram fazer isso? Colocar 3, 4 apoios, só apoios móveis, mesmo sem colocar força horizontal, para ver o que acontece? Ele calcula ou não? Não tentei, professor, fazer isso não. Não calcula, tá? Ele dá erro. Ele fala que a estrutura ela não está em equilíbrio estático, né? Qualquer força que eu tiver horizontal, ela vai se movimentar. Então percebam que, por mais que eu só tenha forças verticais, eu sempre vou ter que colocar pelo menos um apoio fixo, ok? Por mais que, quando a gente já está falando com vocês aí, 6º, 7º semestre do curso de engenharia, como eu já sei que ele vale 0, se ele está na esquerda, no meio, na direita, isso não muda em nada para a nossa vida. Então, quando a gente vai resolver o exercício, a gente nem marca isso. Mas no software, vocês têm que dizer qual é o apoio fixo, tá? Voltando aqui, a solução, então, será criar relações entre carregamento e deformação. É o que a gente vai fazer aqui. Tentar criar essas relações. A gente sabe que toda carga ela vai gerar uma deformação. Então, a gente vai tentar fazer alguma correlação entre esses caras nos diferentes tramos da minha estrutura. E, para isso, eu tenho o método das forças e tenho o método das deformações. Tá? Eu vou utilizar esses 2 métodos aí na nossa viga hiperestática, trabalhando com o processo de cross. Então, tá aí. O número de incógnitas é maior que o número de equações estáticas. Lembre-se que, como força horizontal é 0, eu não tenho deformação horizontal, não tenho deformação axial. Então, consequentemente, eu tenho 2 equações da estática. Somatório de momento e somatório de força vertical. Tá? E olha que interessante. O que está mostrado aqui para a gente? Ó, aqui eu tenho uma estrutura submetida a uma carga distribuída, com 3 apoios que eu chamei de VA, VB e VC. Então, está aqui, ó. Supõe-se a eliminação do apoio central. Então, o que o método vai me dizer? Olha, eu posso dizer que esse apoio central não existe. Ele não existindo, esse apoio central aqui, vocês concordam comigo que vai haver uma deformação nesse ponto. E, em não havendo esse apoio central, eu vou ter uma deformação aqui, ok? Que é esse ΔB que vocês estão observando, tá? Então, calcula-se a deformação que a viga, que agora é isostática, teria no ponto em que existia o apoio. Tirei o apoio, vou determinar qual é a deformação. E depois eu vou imaginar o seguinte, ou eu vou determinar, eu vou calcular qual é a força que eu tenho que aplicar nesse mesmo ponto que antes tinha o apoio para fazer com que eu tenha essa deformação, mas agora no sentido contrário. Se a deformação era para baixo, eu quero saber qual é a força vertical de baixo para cima que eu preciso para que esse ΔB, que foi a deformação causada pelas cargas, ocorra agora na parte de cima. Tá? Então, percebam, agora eu tenho uma força que eu estou chamando essa força de VB e eu quero saber quanto vale essa força numa estrutura isostática, que a gente sabe trabalhar. Eu quero saber quanto vale essa deformaçãozinha aqui nesse mesmo ponto. Se eu quero saber qual a força para que eu tenha essa deformação já calculada. Se a deformação para baixo for ΔB e para cima for ΔB, somando uma com a outra, a minha deformação é quanto? 0. Menos ΔB mais ΔB, 0. Olha que legal. Uma deformação 0, basta eu pegar esse valor da minha carga VB, que eu apliquei para que tenha deformação ΔB para cima, e eu considero como sendo esse valor o valor da reação de apoio naquele ponto de apoio B da minha viga contínua. Então, percebam, o que aconteceu é que eu peguei uma viga com 3 apoios, eu tirei o apoio central, transformei essa viga numa viga isostática, determinei qual é a deformação que essa viga vai ter no ponto onde existiu o apoio,
E depois, além disso, eu vou somar e eu quero saber qual a força necessária para que essa deformação que eu calculei ocorra mais no sentido oposto. Mas ocorra agora na parte de cima. Tá? Então, essa é a básica, esse é o princípio do exercício. Desculpa, o princípio da metodologia. Perdão. Tá? Então, supõe-se a aplicação de uma força de baixo para cima, que anule a deformação no ponto em que ocorre o apoio na viga real. Se eu tenho o apoio na viga real, eu já sei que eu não vou ter deformação. Então, é só isso que eu estou voltando para a hipótese inicial. Determinada força, define-se a reação que ocorre no apoio inicialmente eliminado, restando apenas duas outras reações, que podem ser determinadas pela equação da estática. Então, olha que o mais legal de tudo é isso. Inicialmente, eu vou determinar VB. Depois que eu calculo VB, aí eu vou sim calcular quanto que vale VA e VC. Tá? VA e VC vão ser duas forças, porque eu tenho uma sobreposição de ações. Então, simplesmente, eu vou determinar como sendo VA é VA1 mais VA2, VC, VC1 mais VC2. Pensem, o que eu estou tendo é uma superposição de ações, então eu tenho que fazer esse somatório de cargas também para que possa fazer essa superposição de ações. Beleza? Primeira coisa que eu já consigo enxergar do meu método, os apoios de extremidade, o que eu estou fazendo com eles? Eu estou aliviando a carga que ele tinha se a minha estrutura fosse isostática. Então, para a estrutura isostática, eu tinha uma carga maior, tá vendo? VA1, e depois dessa carga eu vou subtrair VA2, porque em função da configuração mostrada para vocês, com certeza VA2 vai ter o outro sentido. Se VA1 é para cima, VA2 vai ser para baixo. Mesmo que eu estou falando para o ponto A, aplica-se também no ponto C. Tranquilo? Tá tudo bem? O ritmo tá bom? Tá muito devagar? Vão me dizendo aí. Eu sempre peço isso para vocês nas aulas e agora eu peço mais ainda, tá bom? Vão me falando se está indo bem, se estão compreendendo, se está funcionando tudo tranquilamente. Ok? Quanto maior o número de incógnitas, mais complexas se tornam essas equações. A solução do sistema exige um uso de cálculo matricial, tá? Então, aquela situação, lembra? De fazer cálculo matricial, determinar sistemas de equações lineares por meio de cálculo matricial. Os alunos que estão no 7º semestre viram isso no 1º semestre, não foi? Em tópicos de matemática, determinação de equações de 1º grau por matriz, tá bom? Vamos lá, o Lucas fez uma pergunta aqui. Professor, não entendi. O valor de VA1 e de VA2 serão iguais? Não, Lucas, eles não são iguais de forma nenhuma. Perceba, VA1 é o cálculo que eu vou fazer, a reação de apoio, para se essa viga fosse biapoiada, submetida à carga que está aplicada nela. Então, vocês já sabem que se eu tiver aqui só uma carga distribuída, o que eu faço? Carga vezes a distância, né, dividido por 2. Metade vai para cada apoio, ok? Então, essa é uma carga. Entretanto, quando eu determino a carga VB, que vai fazer a deformação ΔB que eu tinha calculado, que vai me levar àquela deformação, o que eu quero fazer nessa sobreposição é que o ΔB seja igual a 0. Lembre-se, eu tinha um apoio ali inicialmente, tá bom? Então, ali eu sei que vale 0. Para que ele, se ocorreu aqui uma deformação ΔB, para que ele não exista, para que ele não ocorra, eu vou ter que adicionar essa minha viga isostática, a mesma viga isostática, sendo que nesse ponto eu vou fazer uma força de baixo para cima. Então, só que essa força, ela nunca será igual a essa força toda que ele está sendo feito em toda a barra. Consequentemente, VA1 é diferente de VA2, seja no valor, no módulo da força, no valor da intensidade da força e principalmente no que eu tenho relacionado ao sentido. Se VA1 é para cima, VA2 para baixo.
Se VC1 para cima, VC2 é para baixo. Conseguiu entender, Lucas? Conseguiu ficar mais claro? Beleza, entendido, tá? Façam aí como o Lucas, quem quiser perguntar por aqui, pergunte, como eu falei para vocês. Quem quiser abrir o microfone e perguntar, como vocês acharem melhor, tá bom? Então, como eu estava falando, quem está no 7º semestre aprendeu isso no 1º semestre, em tópicos de matemática. Acho que é tópico de matemática, a gente chama de disciplina. E quem está no 6º vai aprender isso no último semestre. Mas eu tenho certeza que já sabem fazer a determinação de sistema por meio de uma matriz. Cálculo matricial para resolução de sistemas lineares. Tá bom? Então, vamos agora falar... a gente viu qual que é o princípio do método de Cross, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o método de Cross. Processo iterativo. O que é um processo iterativo? É um processo em que eu vou chegar num determinado valor e vou sair distribuindo esse valor, tá? O que vocês vão ver aqui eu vou ter momentos diferentes dos dois lados e, pela continuidade, eu quero que esses momentos sejam o mesmo. Então, existem algumas ferramentas que a gente vai ver aqui que faz com que eu distribua essa diferença entre eles. Então, a ideia é a gente encontrar uma forma de sair distribuindo essa diferença entre eles, tá bom? E esse material, vocês vão perceber, ele é bem legal, porque primeiro ele explica passo a passo como é feito e, por fim, ele tem um exemplo e vai resolver esse exemplo passo a passo, tá bom? Eu não sei até onde a gente vai chegar hoje, mas, de qualquer forma, a gente tem aí essa aula de hoje, mais a aula da semana que vem, que é um pouco maior, para fazer só isso e resolver exercício. Então, a outra coisa que eu esqueci e queria pedir para vocês é que sempre, a partir das próximas aulas, estejam aí com papel, caneta, estejam com calculadora, tudo à mão, porque vocês vão precisar. A gente vai resolver alguns exercícios juntos aqui. Tá? Então, eu vou dar um tempo, vou ver como que vocês fazem, vocês vão tirando dúvida, eu vou resolvendo aqui também. Aí, eu vou fazendo de uma forma que eu até fiz, tem hora que eu vou mostrar, olha, deu isso, concorda ou não concorda, é isso, não é, enfim. A gente vai organizando a melhor forma disso, tá bom? Mas eu preciso que estejam aí com calculadora, que estejam com papel e caneta para a gente fazer exercícios juntos aqui, ok? Processo iterativo, então, é um processo de distribuição, ou seja, eu vou chegar em valores diferentes e tenho que distribuí-los de certa forma até que eu chegue, eu fique exatamente com o mesmo valor. Desenvolvi para estruturas hiperestáticas, desenvolvido pelo professor Harry Cross em 1932. Então, ele é um método aí que tem menos de 100 anos, aí, tem menos de 90 anos, aí, um método bastante utilizado, já um método clássico dentro da engenharia, principalmente da análise estrutural. Trata-se de um algoritmo que parte do conhecimento prévio dos momentos fletores em apoios engastados de uma viga de um só vão. É aplicável a elementos rígidos que possuem continuidade e nós indeslocáveis. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Tem aí apresentado para vocês uma figura hiperestática, tá certo? Eu tenho um engaste e um apoio aqui nessa figura AB com uma carga distribuída. E o que eu estou dizendo partindo daquele princípio que a gente falou de sobreposição de efeitos, eu vou transformar esse engaste num apoio. A partir daí, eu consigo determinar todos os valores, eu consigo determinar qual é esse ângulo que eu tenho provocado por esse giro, pela força, né? A força vai me gerar uma deformação, essa força vai gerar um ângulo, é o ângulo de giro, e o que eu vou fazer? Aí eu vou inserir nessa peça sobreposta, ou seja, eu vou adicionar ela a um momento no outro sentido que vai fazer com que eu tenha essa deformação com o ângulo φb, mas agora para cima, agora no outro sentido. Tá bom? Então, percebam como que funciona a ideia, é exatamente o que a gente falou anteriormente. Tá?
Onde eu tenho engaste, eu consigo determinar qual é esse ângulo de rotação e depois eu consigo determinar qual é o momento que eu preciso, qual o momento necessário para que eu tenha essa mesma rotação, esse mesmo ângulo de rotação, mas agora para o lado de cima. Da forma que, quando eu somar esse com esse, a rotação vai ser igual a 0. Esse é o meu objetivo. Ok? Tá aí, ó, libera-se o giro no apoio engastado, transformando em apoio articulado. Calcula-se o giro que a viga sofre no apoio. Determina-se o valor do momento fletor, que causa a mesma rotação, de maneira que se reproduz a situação original, ou seja, giro igual a 0, cujo valor é correspondência ao momento de engastamento perfeito devido ao carregamento. Percebam que está grifado o momento de engastamento perfeito. Isso é o que a gente vai usar a partir de agora o tempo todo, essa palavra. Tá? Esse aqui, o MB, é o que a gente chama de momento de engastamento perfeito. Certo? Então, tá aí, ó, os momentos de engastamento perfeito. Para que vocês não precisem calcular, esses momentos de engastamento perfeito, eles já são apresentados para a gente em tabelas. Isso para facilitar as nossas vidas, ok? Então, se eu tenho um momento, se ele for biengastado, ou seja, uma estrutura engastada nas duas extremidades, se tiver submetido a uma carga distribuída Q, o meu momento, tanto em A quanto em B, tá? A diferença é só o sinal, só o sentido delas, mas o meu momento em A, que é igual ao momento em B, vai ser igual a menos QL ao quadrado sobre 12. Ok? Isso aí vocês já sabem da onde a gente chegou, isso vocês já sabem calcular, e isso é extremamente tranquilo já para vocês. Se agora o que eu tenho aqui é um engaste e um apoio, o momento onde eu tenho um engaste vai ser igual a menos QL ao quadrado sobre 8. Beleza? Vocês lembram desse QL2 sobre 8? O que era isso? Da onde vocês usavam o tempo inteiro esse QL2 sobre 8? Numa viga biapoiada, numa viga isostática biapoiada, o que era o QL2 sobre 8? O momento máximo, isso aí, Paulo, o momento máximo que acontecia aonde? No meio do vão. Não é isso? Esse momento MA é igual ao momento máximo que aconteceria no meio do vão. Entendeu essa sobreposição que vai acontecer? Aqui eu ia estar fazendo uma peça biapoiada, tá? Que eu ia ter esse momento máximo, depois eu tenho que aplicar o momento no sentido contrário para que não tenha essa deformação. E qual é o valor desse momento? É o mesmo, ele tem que zerar a deformação. Por isso que daqui eu tiro que o MA é igual a menos QL ao quadrado sobre 8. Tá bom? Se ela está só em balanço, aí vocês sabem calcular, essa viga aqui é isostática, né? O MA vai ser igual a menos Q, a carga Q, vezes L ao quadrado sobre 2. Q vezes L aplicado no meio do vão, vezes L sobre 2. Daí que a gente tira que é menos QL ao quadrado sobre 2. Beleza? Se agora, ao invés que a gente tem, muitos dos nossos casos, eu tenho mais de uma carga aplicada, eu tenho uma carga distribuída, mais carga concentrada, enfim, posso ter só uma ou outra, mas posso ter as duas, eu tenho efeitos também a se considerar, como aqui vocês estão vendo. Biengastada, uma carga concentrada P, ela tem o comprimento L e essa carga ela está concentrada a uma distância Azinho do apoio A, Bzinho do apoio B, do engaste B. Então, MA vai ser igual a menos P vezes a distância A vezes B ao quadrado sobre L ao quadrado. Tá? Isso vai muito do princípio também do que a gente está vendo naqueles fatores de carga no conteúdo anterior. MB vai ser igual a menos A ao quadrado vezes B sobre L ao quadrado. O que mudou é que o que é ao quadrado em MA é a distância de B e o que é ao quadrado em MB é a distância de A.
Tá ok? Se ele foi engastado e apoiado, agora o que eu tenho é o momento só em A, né? Não tem mais o momento em B, e o momento em A vai ser menos P, a carga P, vezes a distância A, vezes a distância B, dividido por 2, que multiplica L, está aqui o comprimento total, mais B, dividido por L ao quadrado. Tá? Então, percebam que esse é o momento MA que a gente utiliza. Tá? E para fechar, quando eu tenho balanço, não preciso nem falar para vocês que MA é igual a carga P vezes a distância L. Ok? Vamos lá, Jorge. Professor, o sinal negativo nessas fórmulas é convenção? Sim. Essa metodologia, Jorge, é bem observado. Obrigado por ter me perguntado isso. Eu devia ter falado, mas eu tenho que seguir essas convenções, senão eu não consigo chegar no valor no final. Tá? Então, é assim, esse sinal é a convenção a ser utilizada aí no momento. Ok? Agora, lembra de uma coisa, tá, Jorge, que é fundamental. Tá? O que significa o momento negativo? Ele está acima, né? É o momento negativo. Se eu tenho engaste, eu tenho momento negativo, lembra? Por isso que sempre os meus momentos aqui são negativos. Eu sigo essa convenção, mas porque no engaste o momento é sempre, ele vai estar para cima. Por isso que é negativo. Beleza? Claro. Fechado. Fechado, então. Tá? O que tiver, vão perguntando. Oi, alguém? Não? Eu acho que isso é legal da gente estar junto, vocês estarem de volta com os professores de vocês, porque é mais fácil para perguntar, não sei o quê. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, mas eu fico imaginando o que era estar com uma sala aí, imagino eu, que com 700, 800 pessoas, deve ser complexo, né? Mas eu acho que naquele momento foi uma forma de vocês terem aula normalmente. Então, eu acho que foi muito legal ter acontecido, e agora que pode se fazer de uma outra forma, a gente faz. Só antes de continuar, eu vou lembrando das coisas. Vocês devem ter visto hoje que saiu 500 mil WhatsApps aí que a Anvisa proibiu o uso do Zoom, porque o Zoom não era seguro, porque, enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a Anvisa tem muito discussão e tem muito segredo a ser mantido sobre formulação de remédio, liberação de remédio, enfim, tem assuntos que não podem vir a público. Então, o único problema que eles identificaram é que você não tinha uma plataforma muito segura, que outras pessoas poderiam gravar as conversas, etc. E o que eu posso dizer para vocês é que, na minha aula, se tiver um colega de vocês do outro semestre que vocês quiserem levar, pode levar. Enfim, eu não estou muito preocupado com essa questão de segurança. Então, isso que foi colocado hoje do aplicativo, e até nesse momento é um jogo de interesses, né, de dinheiro, né? Essas empresas que estão, desses aplicativos que fazem reunião, aula ao vivo, estão ganhando muito dinheiro agora. E então é uma forma de tentar aí do capitalismo que a gente vive. Então, a única questão que acontece com o Zoom é a questão da segurança, e realmente a gente não está muito preocupado com segurança, até porque não tem nada de diferente nessa aula do que teria em uma aula presencial, enfim, e nada que seja sigiloso, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Tá bom? Então, não se preocupem com isso, não, porque tem gente pensando sobre isso. Eu acho que não é nós que vamos nos preocupar com isso, efetivamente. Mas vamos lá, vamos pensar o que acontece agora quando não existe um engaste. Então, quando não tem um engaste, diferente, o engaste ele tem uma reação de apoio, de momento, e essa reação de momento não permite o giro. Quando eu tenho apoio, eu posso girar, tá certo? E quando eu posso girar, lembro que eu falei para vocês, lá no início, antes da gente começar a aula,
o meu giro de um lado do apoio ele tem que ser igual ao giro do outro lado do apoio, é o que está aqui, ó, mostrado para vocês. Claro que com sinais em sentidos contrários. Se um é para baixo, o outro é para cima. O que eu quis dizer para vocês naquele primeiro momento é, a partir do momento em que o momento está demais, né? Mas aqui eu tenho um comprimento diferente daqui, então eu tenho rigidez diferente nos meus dois tramos. Tá? Aqui eu tenho um carregamento em AB diferente do carregamento em BC, que também vai influenciar na minha rigidez. Portanto, os meus momentos aqui, eles vão ter uma forma de agir diferente desses dois lados. Por quê? Porque eu preciso, e fisicamente o que eu sei é que a deformação de um lado, o ângulo de deformação de um lado, ele tem que ser igual ao ângulo de deformação do outro. Beleza? O giro é igual, claro, mas com sinal contrário. Enquanto um está num sentido, o outro enquanto um está descendo, o outro está subindo. Beleza? Como os momentos de engastamento perfeito podem ser conhecidos, pode-se considerar os apoios internos das vigas contínuas como inicialmente engastados. Isso pressupõe que não há qualquer espécie de giro. Então, começaram a sistematizar a resolução desse método de Cross. Tá? Então, a minha primeira forma de sistematizar esse método de Cross é eu considerar inicialmente que no lugar dos apoios internos eu tenho os engastes perfeitos. Consequentemente, serão gerados os momentos de engaste perfeito. E esses momentos vai ser MB, M''BA, M''BC. Sempre eu vou dar o nome desse momento, o M de momento, a primeira letra é a do apoio, que está engastado, e a segunda é o que tem na sua outra extremidade. Ok? Na realidade, quando a viga está em equilíbrio, o giro existe, podendo ser horário ou anti-horário, a gente já sabe disso. Tá certo? Então, olha que legal. A gente vai botar um engaste e depois a gente vai permitir que esse engaste gire. Se eu tenho giro, eu vou fazer um engaste perfeito e vou girar o meu engaste. Essa é a ideia. Tá ficando legal, não tá? Eu acho isso legal pra caramba. Quando a gente aprende resistência dos materiais, isostática, isso vai ficando bem interessante esse assunto. Assim. Eu acho, de verdade, eu acho isso muito, muito legal mesmo. Tá bom? Como o momento de engastamento de um lado do apoio é normalmente diferente do outro, e aqui está um cuidado que eu quero que vocês tomem, a partir do momento que eu coloquei aqui dois engastes perfeitos, se eu sei, como eu falei para vocês, que a rigidez dos dois lados são diferentes, esse momento M''BA será diferente desse momento M''BC. Mas isso na minha viga real pode acontecer? Não, ok? Como o momento de engastamento de um lado do apoio é normalmente diferente do outro, pois os vãos e carregamentos são normalmente diferentes, isso significa que o nó considerado engastado não está equilibrado, resultando um momento desequilibrado positivo ou negativo. Ou seja, o valor em módulo do momento da esquerda é diferente do valor em módulo do momento da direita. Tinha que ser o mesmo. Se isso acontece, ele está desequilibrado, é o que a gente coloca. É aí que eu volto no que eu acabei de dizer. Como é que eu vou equilibrar isso? Eu vou girar esses meus engastes, para que aí sim eu tenha o equilíbrio. Tá? Vou girar de quanto? Do ângulo de deformação que eu teria nessa peça. Okay? Para equilibrar o nó, deve-se distribuir essa diferença ΔM, que está aqui indicada para vocês, entre os tramos adjacentes, de maneira que resulte o momento do tramo esquerdo igual ao do direito, a menos dos sinais. Sempre um deles vai ser negativo e o outro deles vai ser positivo. Tá bom? Então, entretanto, o que eu quero é que o valor em módulo, o valor da intensidade do momento seja o mesmo.
Eu sei que o sinal vai ser diferente, mas a intensidade tem que ser a mesma, tá? E a gente vai conseguir, como eu falei, essa intensidade a mesma, girando esse meu engaste. Claro que o que eu estou falando para vocês aqui é algo bastante teórico, apresentando como o método é desenvolvido, mas vocês vão ver que tem várias simplificações matemáticas, é muito fácil de fazer isso, inclusive. Tá? Então, num primeiro momento, talvez não seja extremamente simples, mas vocês vão perceber que não tem erros, não tem operações difíceis, enfim, tudo é bem tranquilo da gente pensar. Princípio importante do método de Cross: o elemento mais rígido sempre absorve mais esforços. O que for mais rígido absorve mais esforços. Então, está aí essa diferença de L1 e L2. E essa é uma forma da gente trabalhar com coeficientes de rigidez diferentes, né? Se eu tenho um material mais rígido do que o outro, eu posso encontrar qual é o comprimento para que eles tenham a mesma rigidez, né? Então, isso aí é simples. Vocês sabem aí que a gente trabalha, está aí embaixo, com o coeficiente de rigidez. A rigidez de um elemento é proporcional à quantidade de engastamento e inversamente proporcional ao comprimento. Então, usa-se uma redução de 25% na rigidez do tramo, que apresenta uma articulação e um engaste. Então, quando o tramo ele for biengastado, coeficiente de rigidez, como vocês já sabem, vai ser igual a módulo de elasticidade vezes momento de inércia dividido pelo comprimento do meu elemento. Ok? Agora, por outro lado, se eu tenho um lado apoiado e o outro engastado, eu vou diminuir em 25% esse valor do coeficiente de rigidez, tá bom? Ele não é tão rígido, tá? Por que eu faço isso? Aqui ele é rígido dos dois lados, então ele tem esse coeficiente de rigidez K. Aqui ele gira de um lado e ele é rígido só do outro lado. Então, o meu coeficiente de rigidez nessa configuração vai ser 0,75, estou diminuindo 25%, vezes módulo de elasticidade vezes momento de inércia dividido pelo comprimento da minha peça. Beleza? Outro método aí, outra situação que a gente tem é algo que vai ser necessário para a gente resolver o nosso problema, é o que a gente chama de fator de distribuição. O fator de distribuição dos momentos de uma barra com relação ao nó é dado pela razão entre a rigidez da barra e o somatório de cada parcela dos tramos que convergem para o nó. Cada barra tem sempre dois fatores de distribuição, ok? A soma destes fatores entre barras adjacentes a um nó sempre tem que ser igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? O FD, o fator de distribuição, vai ser o coeficiente de rigidez daquela barra que eu estou trabalhando, dividido pelo coeficiente de rigidez dos outros dois tramos que eu tenho adjacentes. Aquele que eu estou trabalhando e o que vem a seguir, do lado direito. Tá bom? Vocês vão ver isso já aí no procedimento de cálculo. Beleza? E a outra condição é o fator de propagação. Isso é muito importante. Eu estou calculando o momento no tramo, parte dele vai ser propagada para o tramo adjacente. E assim sucessivamente. Fator de propagação, dos momentos de uma extremidade à outra é dado pela razão entre o momento que surge no nó oposto ao que sofreu o giro pelo momento na extremidade que sofre o giro. Então, esse fator de propagação ele vai ser sempre igual a 0,5. Tá? 0,5, então, vai ser a diferença, é a razão do momento que surge no nó oposto e é dividido pelo nó que eu estou calculando, ou que eu defini a minha deformação. Ok? O meu giro. Desculpa. Então, vamos lá, procedimento de cálculo. Então, vai ser legal porque hoje a gente consegue falar sobre todo o procedimento de cálculo. Vocês vão sair daqui falando, caramba, que loucura, que coisa difícil. E aí a gente começa a aula que vem às 6 horas da tarde, já resolvendo isso, aplicando isso na prática. E aí vocês vão perceber, pô, não é tão difícil como eu imaginava.
Então, eu já posso dizer a vocês que a aula que vem, o que nós faremos é aplicar isso que vocês estão vendo nesse procedimento de cálculo. Inicialmente, eu desenvolvo um exercício com vocês, depois vocês vão desenvolver o outro exercício, a gente vai ficar aqui um tempo, vocês vão me perguntando, professor, estou fazendo isso, não está dando certo. Aí, se precisar mostrar o que está fazendo, que não está dando certo, pega a folha e bota aqui na frente da câmera, enfim. Faz como vocês acharem melhor, ok? E aí, depois eu resolvo esse exercício, então a gente vai trabalhar. O momento agora é de resolver. Lembrem-se que, mesmo não presencialmente, vocês precisam continuar desenvolvendo isso. Então, já semana que vem, além da gente resolver vários exercícios, eu ainda vou trazer para vocês uma lista de exercícios, eu encaminho para vocês só na aula da semana que vem, que essa lista também vai entrar aí na avaliação lá no final, junto com todas as outras, ok? Então, segue o passo a passo da aplicação do método. Então, vamos imaginar que eu tenho essa viga, que é uma viga aí com 3 apoios, ABC. Essa viga está submetida a uma carga distribuída, Q, e uma carga concentrada no primeiro tramo, P1. Primeiro tramo, a distância L1, segundo L2. Ok? O que a gente vai fazer, como eu falei para vocês, eu vou criar um engaste perfeito para determinar momentos de engastamento perfeito. Tá? Então, percebam, no ponto B, ao invés de eu trabalhar com apoio, eu criei 2 engastes. Beleza? Para que vocês entendam por que a gente cria esse engaste aqui. Vamos voltar lá para os nossos momentos de engastamento perfeito. Eu não tenho aqui 3 apoios, tenho? Não, mas eu tenho aqui um engaste e um apoio. Então, eu já tenho aqui determinados quais são os valores dos meus momentos. E esses são os valores que a gente vai determinar inicialmente. Tá aí, ó. Aqui já foi? Já. Tá aí. Então, o cálculo do coeficiente de rigidez em cada tramo é o que a gente faz inicialmente. Lembra aquele coeficiente de rigidez? Eu falei para vocês que quando ele for apoiado e engastado, eu tenho a redução de 25%, então vai ser 0,75 vezes EI, que multiplica por L1 no tramo 1. No tramo 2, 0,75, porque também é um engaste, um apoio, vezes EI, dividido por L2. Se eu tenho o mesmo coeficiente de elasticidade, lembrem-se que eu posso falar que eles valem 1. Um vai cortar com o outro. Tá? Então, eu não preciso ter o valor exato do momento de inércia e o coeficiente de elasticidade, e o módulo de elasticidade. Ok? Então, agora, quando eu vou achar o fator de distribuição da minha viga como um todo, que a gente normalmente anota aqui em cima mesmo, fator de distribuição de B, a gente sempre vai partir da seção estudo, da seção que a gente fez o engaste. BA vai ser igual K1, definido aqui para vocês, dividido por K1 mais K2, que é a rigidez adjacente. Ok? Agora, FD, fator de distribuição de BC, está aqui, vai ser igual a K2 dividido por K2 mais K1. É o que eu tenho adjacente. Então, sempre é essa verificação que eu vou fazer. O que eu tenho adjacente em B é o apoio, é esse tramo 2, e o que eu tenho adjacente, quando eu estou olhando aqui desse lado, é o tramo 1. Beleza? Tranquilo ou não? Tomando-se os momentos de engastamento perfeito e os fatores de distribuição, distribui-se a diferença em cada tramo, momento desequilibrado. Então, lembrem, eu vou calcular um momento desse lado, que é o M'(BA), e aqui eu vou calcular um outro momento, M'(BC). E esses momentos são diferentes, ok? A gente viu que, em função de rigidez, de carregamento diferente, esses momentos são diferentes. Então, isso vai me gerar o que a gente chama de ΔM, tá? Menos M'(BA mais M'(BC). Como é que eu vou fazer essa distribuição? Eu quero pegar essa diferença e distribuir ela para todos os tramos. Então, como que eu vou distribuir essa diferença aqui para os dois lados?
Inicialmente, eu vou pegar essa diferença ΔM e multiplico pelo FDBA, que é o fator de distribuição que a gente encontrou. E o mesmo eu faço para o lado direito. Tá? Então, percebam que se eu tenho uma diferença positiva, se eu encontrei uma diferença positiva, menos esse mais esse se deu positiva, a partir de agora eu sempre, no passo seguinte, eu inverto o sinal. Então, ele vai ser negativo menos ΔM vezes o fator de distribuição. Ok? LF, volta, por favor, a explicação do K1 e K2. Sim, Luiz? É Luiz? Nem sei. Mas está aqui, ó. A explicação aqui do K1 e do K2 é a seguinte, claro que eu volto. O K1 eu sempre vou tirar daqui, do coeficiente de rigidez, está vendo? Se eu tiver os dois lados engastados, eu sei que o K desse tramo vai ser igual a E vezes I sobre L, ok? E se ele for apoiado e engastado, 0,75, porque eu reduzo 25%, de E vezes I sobre L. Tá? Então, isso é o coeficiente que eu calculo de cada um deles. Quando eu quero o fator de distribuição, o que eu vou fazer? O fator de distribuição, quando eu estou olhando o que está aqui, sempre o fator de distribuição é nesses apoios centrais, onde eu transformei um apoio num engaste perfeito. O que eu vou estar fazendo é, quando eu estou calculando aqui o do lado esquerdo, vai ser igual ao coeficiente de rigidez do lado esquerdo dividido pela soma do coeficiente de rigidez do lado esquerdo com o lado direito. A barra é contínua, por isso que eu somo os dois, ok? Agora, quando eu vou fazer o fator de distribuição desse lado direito, ele vai ser o coeficiente do lado direito dividido pela soma de K1 mais K2. De novo, a minha barra é contínua. Então, é a somatória dos dois coeficientes. Já dá para vocês perceberem que a somatória do fator de distribuição de um lado e de outro, obrigatoriamente, sempre vai ter que dar 1. Tá? Então, aqui eu vou ter um valor, FDBA, que somado com FDBC, esse valor obrigatoriamente é igual a 1. Tá claro agora? Mais tranquilo? Sim? Então, só para a gente fechar hoje aqui o que a gente estava falando, valeu. Só para a gente fechar aqui o assunto, e que a gente já passou até 5 minutinhos aí, mas o que eu tenho dados os fatores de distribuição, dados a diferença entre os momentos, lembrem-se, esses momentos eu calculo em função dos momentos de engastamento perfeito, aquelas tabelas que a gente viu lá atrás, tá bom? E aí, para fazer essa distribuição, nada mais eu vou fazer do que multiplicar o fator de distribuição pela diferença dos momentos. O que eu quero? Eu tenho momentos diferentes e quero ir distribuindo isso para que eles cheguem no mesmo valor. A ideia é, na teoria, eu estou girando esse meu engastamento. Tá bom? Esse procedimento significa, fisicamente, liberar o nó inicialmente engastado de forma que ele encontre a posição de equilíbrio. Entendido? Vamos parar por aqui hoje, porque senão a gente vai embora e pode ser que eu atrapalhe vocês aí nas demais disciplinas. Entendidos aí? Conseguiram compreender? Falem comigo aí. Foi tranquilo? Positivo. Positivo? Percebam que o assunto ele é complexo, mas vocês vão perceber na semana que vem que ele se torna bastante agradável quando a gente está fazendo exercício e muito simples de se tratar. Positivo. Beleza? Para mim, o mais importante é uma coisa que eu quero saber de vocês. Eu preciso, como qualquer aula, não sendo remoto, presencial, mas como qualquer aula, eu só vou estar bem feliz achando que eu fiz um bom trabalho aqui com vocês, se vocês saíram da aula sabendo mais do que quando entraram. Então, o importante é que vocês saiam de hoje sabendo mais do que vocês sabiam antes de aqui estar.
tá? Esse é sempre o meu objetivo. E assim, eu acho que vai ser legal pra caramba a gente tá de volta. Eu acho que entre a gente é mais fácil a gente se entender, a gente pergunta, vai parando mais. Eu estou achando que tudo volta ao normal a partir de agora. Beleza? Professor, licencinha. Sim. O senhor vai fazer chamada igual os outros professor? Não eu acho que é demais para minha noção de aula remota. Tá? Não vou fazer chamada, não. Ok? Eu tenho aqui relatório de quem entrou, de quem não entrou. Se alguém me cobrar alguma coisa, eu faço em função desse relatório. Mas, de novo, eu estou preocupado que vocês efetivamente aprendam. Então, a gente está na nossa primeira aula só a gente, eu não acho nem justo já na primeira aula cobrar isso de vocês. Se isso for acontecer nas próximas, eu aviso antes, tá bom? A aula está sendo gravada, professor? Eu gravei a aula, mas eu estou gravando aqui, eu não sei aonde. Tá? Eu botei aqui e eu realmente não sei aonde que eu gravo. Eles só falaram quando entrar eu aperto o botão, mas eu não tenho nem acesso a isso. Então, não tem como eu disponibilizar, realmente eu não tenho como passar isso para vocês. Tá? Até para que todos venham, para que todos estejam aqui com a gente sempre. Beleza? Beleza, professor. Foi ótimo, viu? Mesmo à distância, remotamente, mas juntos ao mesmo tempo, discutindo, foi ótimo revê-los. Fiquem bem, se cuidem, pelo amor de Deus, tá? Aproveitem, a gente está aí as duas semanas aí agora, essa semana e a semana que vem, são semanas críticas, vamos tentar se cuidar um pouquinho mais ainda, que eu tenho certeza que antes do previsto a gente vai estar junto novamente na sala de aula. Tá? Por enquanto, a nossa sala é essa. E eu tenho certeza que vai ser legal, a gente vai aprender bastante. Semana que vem, 17h55, eu prometo que eu só vou começar às 18h. Eu não vou começar às 17h55. Beleza? Fiquem bem, viu? Ok, professor. Boa noite. Cuidem. Fiquem com Deus. Boa noite.